Vitória. Gente, desculpa o atraso. Agora voltou. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Professor, o senhor viu a prova da Unicamp? Eu resolvi ela com vocês, né, essa semana. Eu vi. Resolvi algumas questões com vocês. Hã? A aula do domingo? De domingo. A Vitória estava presente na aula. Resolvi com vocês algumas questões. Eu acho que eu... Não sei, eu acho que eu não fui pra aula. Eu acho que tu não estava, mas eles falaram que você achava que tinha ido pelo menos bem em história. Não, foi a única coisa que eu falei, acho que eu acertei... Eu acho que eu acertei umas 6 de 8, assim, já tá bom. Muito bom. Foi muito bem. Aí o resto, tipo, 0 de nenhuma e tal, mas história foi me garantido. Normal. Quando eu fiz vestibular, eu acertei acho que uma de química. Na época eram 20. Eu acertei uma. Mas você achou tipo, fácil a prova? Não achei fácil não. Não achei fácil não. Achei uma prova... As questões que a gente resolveu, achei uma prova cheia de armadilhas, né? Foi mais ou menos um pouco isso que a gente discutiu, né, Vitória? Vitória tá por aqui? Vitória? Oi, professor, eu não escutei, travou aqui pra mim. A gente tinha discutido que tinha sido mais ou menos uma prova difícil, porque ela estava cheia de armadilhas. Né? Isso eu achei difícil. A gente não achou fácil não, Marcelo. Nem eu achei fácil não, cara. Né? Eu resolvi antes de ir para a aula, precisei pensar bastante, então não foi simples não. Isso quer dizer que foi difícil para todo mundo, né? Assim como será o Enem. Assim como será o Enem. E aí, para a gente pegar um exemplo do Enem, eu trouxe essa 79. A gente terminou a aula passada pensando nessa 79 aqui. Eu vou começar com ela e aí a gente vai para as outras. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar as alternativas aqui. Mais ou menos, vamos lá. Isso aqui é uma questão de história, ela está no final da prova, né? Então, no final da prova, o que eles estão querendo fazer é jogar aquele baldão de água fria em vocês, assim, fazer vocês desistirem de vez, sabe? Você já está cansado, você já está de saco cheio, você já acha que não vai dar para passar, aquela coisa toda que a gente vive quando a gente está fazendo prova, e aí a gente só precisa de um empurrão, assim, para desistir. Manja esse momento? Você já sentiu esse momento numa prova? Sim. Já sentiu? Já, né? É só o empurrão pro abismo, né? Isso, ele só quer a dica para você se jogar do abismo. Então ele vai fazer exatamente isso nessa questão. Ela está aqui para você desistir. Então, eu vou ler o texto só para vocês entenderem o que rola aí. 79. O fenômeno histórico conhecido como tráfico de coolies esteve associado diretamente ao período em que vai do final da década de 1840 a 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru, e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de coolies, ou, em outros termos, o transporte por meio coativo de mão de obra de um lugar para outro, foi comparado ao tráfico africano de escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX. Quem escreveu isso é o Milton Santos, Migrações e o Brasil. Bom, aqui é o seguinte, cara. Quem nunca ouviu falar desse tráfico de coolies? Eu. Entendeu? Alguém já tinha ouvido falar desse tráfico de coolies? Eu acho que caiu na prova desse ano, não foi? O Thumb, eu acho que caiu, não foi uma questão assim? Então, exatamente. Esse é um tema que ele é um tema muito pouco tratado. E eles fazem de sacanagem, eles colocam um tema pouco tratado, aí você fala assim, cara, não dá. Eu vou errar isso aqui de tudo que é jeito, não tem como. E aqui você pula do abismo. É isso. Ele põe um tema que ele sabe que os alunos, especialmente de escola pública, nunca viram esse tema. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu dou aula na rede privada e dificilmente falo sobre esse assunto. Eu dou aula em cursinho pré-vestibular e dificilmente falo sobre esse assunto. Ninguém ouviu falar sobre isso. Tráfico de coolies. É muito raro.
Então, nessa hora, respira, acalma e pensa o seguinte: putz, tem um tema aqui diante de mim, que é um tema que eu nunca ouvi falar. Meu, eu sou um bom aluno, boa aluna, eu fiquei 13 anos na escola, caiu um negócio que eu nunca ouvi falar, deve ter alguma cilada nisso aqui. E a cilada aqui é a seguinte: tu não precisa saber o que é tráfico de coolies para poder acertar essa questão. Tu só precisa fazer a interpretação de texto. Geralmente é assim. Eles mostram uma questão que parece impossível, só que se você fizer uma boa interpretação de texto, você acerta. É só não se apavorar. Então, tem um fenômeno aqui chamado tráfico de coolies. Eles disseram o que é. Eles disseram o que é o tráfico de coolies. Foi, né, o período em que a mão de obra, ou seja, pessoas, trabalhadores chineses, foram retirados da China à força e levados para Cuba e para o Peru, para que a sua mão de obra fosse explorada, certo? Aconteceu no século XIX, entre a década de 1840 e 1870, tá certo? E foi comparado, em algumas situações, com o tráfico de escravos africanos. Eu não estou falando nada demais, pessoal, só estou resumindo o texto, tá lá. Tranquilo até aqui? Sim. Eu não estou falando nada demais. Vejam, aqui eu só estou pegando as informações e é isso que você faz na hora. Leia o texto. O conceito do que é tráfico de coolies está apresentado no texto. Não importa se você nunca ouviu falar. O texto está lá dizendo o que é. Aí a gente vai para pergunta. A comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte característica. O que eles querem saber no final de tudo isso? É por que aquilo que vocês leram, que é o tráfico de coolies, é comparável com o tráfico africano. Por que teve gente que comparou? É só isso que eles querem saber. E no fundo vocês já sabem. Pegou gente na marra, num lugar, levou para outro lugar na marra e botou para trabalhar em situações precaríssimas, né? Isso a gente consegue inferir do texto, não consegue? O que vocês acham? Sim? Beleza, diz para mim qual é a alternativa correta. A D. Alternativa D, controle opressivo das vidas dos indivíduos. É isso aí. Alternativa A, oferta de contrato formal. Não tinha contrato entre africanos escravizados. Ninguém assinava um contrato de estágio. Origem étnica. A origem étnica não é igual. Chineses não têm a mesma origem étnica que africanos. Conhecimento das tarefas desenvolvidas. Pouco importava qual era a tarefa desenvolvida. Seria sempre compulsória na escravidão. E investimento requerido aos empregadores. Os empregadores tinham que fazer um baita de um investimento. Pessoal, vejam, no final das contas, era uma questão até simples, não era? O que vocês acham? Sim. Só que ela ia botar um medo gigante em vocês. Exatamente por causa da palavra coolies, que é o que vocês nunca tinham ouvido falar. Vocês conseguem sacar a estratégia? Acho que ele tem que fazer isso, né? De colocar uma coisa meio tipo, louca, assim. Isso. E no final é algo doido. Vai estar cheio disso, pessoal, vai estar cheio disso na prova semana que vem. Vai estar cheio disso. Tipo, ser uma questão com um texto enorme, a gente já tá morto, aí chega no final a gente não entendeu nada, e é isso. Isso, mas normalmente é fácil, Alissa. Então, qual é o segredo nessa hora? Não desistir. Não desiste. Ó, eu costumo sempre dizer, cara, da questão 75 para frente, não é uma prova de conhecimento. É uma prova de resistência. Lembra disso lá na hora. Quando vocês chegarem por volta da 75, o primeiro lugar que vai ter acontecido é que, certamente, 70% da classe já vai ter entregado a prova. A galera desiste.
nessa hora, fica e você acerta o que der. Se a prova tem 90 questões, você está na 75, e você acertar mais 5 ou 6, talvez seja aquilo que vai fazer a diferença para entrar no vestibular. É só resistência nessa hora. Mais nada. Era só ler. Vocês acertariam essa prova, essa questão, lendo com cuidado. Só que eu garanto que na prova, talvez vocês errassem, porque vocês iam chutar qualquer coisa, que vocês nunca ouviram falar de cooling, e iriam para a próxima questão. A tendência seria essa. Tá certo? Certo. Então, beleza. Eu vou pôr outra para vocês aqui, para vocês darem uma olhada nas pilantragens que eles inventam pra gente. Questão 52 está aparecendo aí para vocês? Sim, professor. Bora ler. E aí, quando tiverem acabado, vocês falam que eu subo para vocês verem as alternativas. Então, eu já li. Pode ir. Por mim também já pode passar. Todo mundo já leu o texto. Não se preocupem com as informações, com as alternativas. Todo mundo leu? Sim. Então vamos devagar aqui. Se vocês leram o texto, conversem comigo. Qual é o tema dessa pergunta? Reforma. Oi? A reforma? Reforma protestante. É o tema. Primeira coisa que vocês têm que saber. Esse é o tema da pergunta. Beleza? É o grande assunto que está sendo tratado. Reforma protestante. Beleza. Nessa hora você faz um movimento assim, ó, de 10 segundos. O que eu sei sobre a reforma? Martinho Lutero, crítica à Igreja Católica, Inquisição. Perseguição da Igreja Católica contra aqueles que reclamavam e faziam críticas à Igreja. Aquele resumo básico. Tudo bem? Todo mundo concorda com esse resumão que eu fiz agora de 10 segundos? Só para lembrar. Beleza. Qual é o segredo para tu errar nessa questão? Qual é a armadilha que eles colocaram aqui para você errar? Essa é uma outra coisa importante. Tá, por mim, tá falando da Contra-Reforma e tal, só que tá falando da principal razão do tal de Menóquio. Então você pode responder de acordo com a Contra-Reforma, só que na verdade tá perguntando do dele. É uma coisa que eu também fiquei meio confusa. Exatamente. A grande armadilha desse texto é a palavra Menóquio, que é o nome de uma pessoa. E vocês provavelmente não ouviram falar do Menóquio. Alguém já ouviu falar do Menóquio? Não. Eu lembro de algum texto que o senhor passou pra ver, tinha esse nome, mas deve ser coisa de passar o olho, sabe? Isso aí mesmo. Mas na hora não vai lembrar. Então a gente precisa esquecer o Menóquio, que eu não lembro, e tentar pensar naquele indivíduo. O texto diz o que aquele indivíduo fez. Aquele indivíduo, ele foi diante do Papa, foi diante dos cardeais, foi diante dos príncipes
e falou coisas, apesar de não ter conseguido falar tudo o que ele queria. O texto é que está dizendo isso, certo? Sim. Certo? E essas coisas que ele estava dizendo, ele estava falando, cadê aqui, ó? Comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos e inquisidores. Ou seja, o Menóquio estava sendo interrogado pela Inquisição. Vocês entenderam essa parte? Sim. O negócio estava feio pro lado do Menóquio. E então, se ele estava sendo interrogado pela Inquisição, ele estava sendo acusado de heresia. Exatamente aquilo que o Marcelo tinha falado sobre a reforma. Beleza? Agora vocês têm condições de responder a questão. Né? Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo. Quem são os acontecimentos? Invenção da imprensa, reforma protestante. No século XVI, a repensar a visão católica do mundo, ao possibilitarem de novo, um texto que parece difícil, com o nome de um cara que vocês não fazem ideia de quem seja, mas com as alternativas que são relativamente simples. O que o Menóquio está pensando e repensando? Esses acompanhamentos históricos aconteceu o quê? O que vocês acham aí? O que nós vamos excluir de cara, que é ridículo? Vamos excluir coisas aí. A letra A. Né? É claro que o Menóquio não ia fazer consulta pública na biblioteca do rei. Não, né? Beleza. Ele está sendo julgado pela Inquisição. Tiramos A. O que mais a gente tira? B. Alguém falou B? Eu, Alissa, falei B. B. Sofisticação barroca do ritual litúrgico. Exatamente. E por que a Alissa mandou tirar a B? Porque não tem nada falando disso no texto. Não é isso, Alissa? Isso. Perfeito. Exatamente isso. Mas você também não é porque não teve aceitação. Não teve aceitação, né? O bicho foi parar na Inquisição. Não é isso? Sim. Então, fechado. E se você estava na dúvida se ele foi aceito, tá lá. Não conseguiu dizer tudo o que queria. Ele provavelmente foi condenado antes de dizer. Então nós ficamos entre a D e a E. Vocês vão chutar. Chutem. Eu iria D, porque a E também não tá falando muita coisa que tem a ver. Peraí, Camila iria na E, então? Eu iria na D e tiraria a E. Isso, iria na D e tiraria a E. Então vamos pensar. Eu iria na dúvida. Beleza. É isso mesmo, vai ficar na dúvida mesmo. Agora você vai chutar e vai tentar arrumar uma justificativa para o chute. Uma boa justificativa para o chute é o seguinte: o Menóquio não está preocupado, e não fala nada disso no texto, que ele quer corrigir a doutrina das heresias. Quem quer corrigir a doutrina das heresias é a igreja, é a Inquisição. O Menóquio ele mesmo é um herege. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele concorda com a reforma protestante. E a reforma propunha coisas que criticavam a igreja. Entendeu? E é por isso que o Menóquio é considerado um herege, por isso que ele está diante do tribunal da Inquisição. Então, sobra a D, a interpretação autônoma dos textos bíblicos. O que possibilitava para ele interpretar com autonomia os textos bíblicos? A invenção da imprensa. Agora, ele podia ter uma Bíblia dele. E ele, que era alfabetizado, podia ler e chegar às conclusões religiosas por conta própria. Na Idade Média, as pessoas não tinham uma Bíblia para poder consultar. As pessoas precisavam acreditar naquilo que o padre dizia que estava descrito lá. Inclusive, na Idade Média, o texto bíblico estava em latim. As pessoas sequer entendiam o idioma. Aliás, na Idade Média, e durante boa parte da Idade Moderna e Contemporânea, a própria missa era rezada em latim. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo durante a missa, elas só entendiam quando o padre fazia o sermão. Mas,
quando os livros começam a cair na mão das pessoas, as pessoas começam a fazer as suas próprias interpretações. E às vezes, as interpretações não batem exatamente com a da Bíblia. Com a da Bíblia não, com a da igreja. É isso que está acontecendo aqui. Tudo bem? Resposta D? Tranquilo? Sim. Difícil? Essa aqui é difícil? Mais ou menos. Ela tem mais cara de mal do que ela realmente é mal. Ela é mais para assustar do que qualquer outra coisa. Tá? Vai com calma, que vocês vão ver que vocês conseguem fazer. Deixa eu achar outra aqui. E eu acho que a gente já resolveu essa daqui da pré-história africana. Em algum momento da nossa vida, nós resolvemos essa daqui, ó. O que vocês acham? Eu acho que sim também. Resolvemos, não resolvemos? Resolvemos. Acho Então vou avançar com essa daqui. Essa aqui, vamos lá. Tudo isso aqui a gente fez. Tinha uma aqui que eu tinha que mostrar para vocês. A 62 eu não sei se a gente fez. Sobre o Código de Hammurabi. Acho que a gente já fez. Eu acho que já. Já. Então bora, vamos embora. Uma coisa importante, professor, por que você está ficando mais na prova de 2020 e não nas provas anteriores? Porque é o seguinte, mudou o governo. E vocês já sabem que esse governo é diferente de tudo que já teve. Então a prova vai ser diferente das anteriores. Não adianta perder muito tempo estudando as provas anteriores. O que adianta é a prova de 2020. Oi? Esse Enem principalmente, né? Porque saiu uma galera. Esse Enem, exatamente, porque tem uma galera aí que está tendo uma crise. Então, essa tende a ser uma prova mais decoreba. Tá? Não adianta ficar olhando o Enem de 2010, porque em 2010 a lógica era outra. Então, tem que olhar, infelizmente, tem que olhar para o Enem de 2020. Porque o Enem de 2019, ele já estava meio pronto quando o governo chegou. Eles não tiveram muito tempo de ter as ideias deles. Agora, vai estar cheio de ideia lá. Então, fiquem espertos com isso, tudo bem? Então, beleza. Então, as 62 a gente fez. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente estava resolvendo semana passada. 70 a gente fez? Roma e Cartago? Essa eu não lembro. Essa eu não lembro de ter feito. Acho que não, eu não lembro. Não lembra? Então, beleza. Outra questão que só tem cara de difícil. Ó, a cara da prova do Enem de 2022, que é essa que vocês vão fazer em 2021, para entrar na faculdade de 2022, a cara dela vai ser essa questão aqui. Prestem atenção. Ela vai parecer decoreba, ela vai parecer falar de um tema que vocês vão ter dificuldade de lembrar, mas as alternativas vão ser óbvias. Acredita. Vai ser óbvio. É só prestar atenção e ler com cuidado. Eu vou ler o texto. Questão 70. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males, pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. Quem escreveu isso foi Salustio, a conjuração cantilina. E aí eles vão perguntar para vocês assim, ó. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo D. Vamos devagar aqui. Essa é uma questão que tem um texto grande? Não. É
É um parágrafo. Tudo bem? Aqui? Sim. Então a ideia aqui não é cansar vocês. Essa é uma questão que fala sobre um tema que vocês não conheçam? Também não. Vocês sabem sobre Roma. Certo? Certo? Sim. Sim, também. Essa é uma questão que fala sobre talvez uma questão específica de Roma que alguns de vocês tenham dúvida, que é a relação de Roma com Cartago. Mas alguns, inclusive, vão saber que teve uma guerra entre Roma e Cartago chamada Guerras Púnicas. Mas talvez isso vocês não lembrassem. Estão de acordo? Sim, sim. Beleza. Qual é a armadilha, então? Qual é a armadilha? Vocês já sacaram? Ainda não. Não? Então eu vou explicar para vocês qual é a armadilha. A maioria dos estudantes, a maioria dos candidatos que vai estar lá sentado na prova do Enem, vai ler esse texto como se ele tivesse sido escrito por um historiador ou por alguém que escreveu um livro didático. Não vai se tocar que esse é um texto romano da época. Esse texto tem mais de 2000 anos. Essa pessoa que está escrevendo lá no momento. Por isso esse é um texto tão esquisito assim. Quem é que pode garantir que não haviam paixões em Roma? Quem é que podia garantir que Roma não tivesse já problemas antes da guerra com Cartago? Ele está escrevendo porque ele é envolvido na questão, ele é interessado na questão, o Salústio. Ele é contra uma determinada coisa que Roma vai fazer. É isso. Mas a maioria dos estudantes não vai notar. Vai continuar respondendo como, bom, isso é uma verdade. Roma era harmoniosa e sem paixão. Sacou? Sacou? Sim. Essa é a questão. Então, beleza. Os acontecimentos históricos mencionados no texto teve relações ou correspondência com qual processo? Bora excluir as erradas. Agora, esquece o Salústio. Pensa no que você já sabe sobre sociedade antiga e Roma. A C não tem muito a ver. A C e a B não tem muito a ver com o que se fala no texto. Então vamos devagar. A C e a B não tem muito a ver com o que se fala no texto. Vamos para C. Restrição da cidadania por parentesco. Cidadãos romanos que nasciam, filhos de cidadãos romanos, tinham direito à cidadania, sim ou não? Sim. Então, o parentesco é quem garantia a cidadania. Certo? Lembra? Se você fosse um estrangeiro em Roma ou na Grécia, você não era ninguém. Tudo bem? Sim. Então a gente pode cortar a C de cara. Pum. Beleza. A B, a gente podia pensar em imposição da escravidão por dívidas. Bom, a escravidão por dívidas. Aliás, a escravidão é uma coisa positiva ou negativa? Para os nossos princípios morais. Hã? Negativa. Negativa. Como o Salústio está dizendo que em Roma não tinha defeito, antes lá da guerra com Cartago, a gente podia ficar na dúvida e falar, puxa, não tinha defeito. Aí quando acabou a guerra, eles ficaram lá com os vícios deles lá, né? E acabaram fazendo coisa errada. Uma delas é a escravidão. A gente podia ficar numa dúvida aqui. Certo? Podia rolar uma dúvida aqui. Essa alternativa está aí para você ficar nessa duvidinha aí. Vocês concordam que podia rolar uma dúvida assim? Sim. E aí o que vocês fariam nessa hora? Vocês pensariam assim, Grécia. Grécia é muito mais velho do que Roma. Muito mais. Grécia começa no século 8, pelo menos antes de Cristo. Roma no século 4. Na Grécia Antiga, que era muito mais velha, existia escravidão por dívida? Acho que sim. Sim. Ou seja,
a escravidão por dívida não foi uma instituição criada depois da Guerra de Cartago. Tranquilo? Aqui? Tranquilo. Vocês entenderam o raciocínio que eu usei? Mais ou menos. Pode repetir, por favor? Posso sim. Ó, quando vocês tiverem uma dúvida sobre Roma, às vezes vale a pena voltar e tentar pensar um pouco sobre a Grécia. Atenas, vamos lá. A Grécia é muito mais velha do que Roma, muito mais antiga. Grécia e Roma não são contemporâneas na maior parte do tempo. Tá certo? A Grécia, ela é mais ou menos do século 8 a.C. até o século 3, 4 a.C. E Roma é mais ou menos do século 4 a.C. até o século 5 depois de Cristo. Roma vem depois. Até aqui tudo bem, Alice? Tudo. Aí eu falei assim, na Grécia Antiga já existia escravidão por dívida? Sim ou não? E aí a galera disse assim, sim, na Grécia Antiga já existia escravidão por dívida. Escravidão por dívida era uma coisa muito antiga, muito antiga. E aí eu disse, então se já existia escravidão por dívida muito antigamente, antes de Roma, logo a escravidão por dívidas não foi inventada pelos romanos depois da Guerra de Cartago. Ela já existia. Então esta não era um problema que Roma foi conhecer apenas depois da Guerra de Cartago. Já conhecia. Tudo bem? Entendeu? Uhum. O que eu fiz aqui foi ir combinando elementos de lógica, de raciocínio. Só isso. Aí eu corto a B. Agora eu estou bem. Eu tenho 3 alternativas para chutar. A, D e E. Qual é a mais errada de todas elas, com certeza? O que vocês chutariam aí? Acho que a mais errada é a A, talvez? Demarcação de terras públicas. Exatamente. Porque acho que é o mesmo raciocínio da B, né? Está no mesmo sentido da B. E não é exatamente um defeito, né? A libertinagem, o orgulho. Demarcação de terra pública não é exatamente um grande problema. Demarcação de terra pública é Roma dizendo, olha, essas terras aqui é do governo romano. Isso não é exatamente um super problema, né? Vocês concordam? Sim. Agora nós vamos precisar pensar no Salúcio. O Salúcio está bravo ou ele está feliz aqui, nesse texto? Ele parece estar meio bravo, né? Ele parece mais conservador, assim. O Salúcio, desculpem o termo que eu vou usar, o Salúcio está muito puto com o que está acontecendo. Ele está revoltado com o que está acontecendo. Ele está falando, pô, era legal, era harmonioso, não tinha paixão, todo mundo ficava bacana, com glória, né? Não havia desejo de dominação. Beleza? Por quê? Porque a gente tinha medo do inimigo. Aí acabou o medo do inimigo, nós ganhamos a guerra, começou a avacalhação, começou a libertinagem, começou o orgulho. O Marcelo matou a charada quando ele diz assim, o Salúcio defende que as coisas continuem como estavam. Ele é contra o que está acontecendo, que é uma mudança. Não é isso que está acontecendo? Olha, leiam bem. O Salúcio está com saudade do passado. Ele está falando assim, no passado era muito bom. Era harmonioso, não tinha paixão. Não havia luta entre os cidadãos. Não é isso que o Salúcio está dizendo? O que vocês acham? Faz sentido a leitura que eu estou fazendo? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, se o Salúcio é um cara que tem saudade do passado, vocês acham que se alguém estivesse tentando restaurar as instituições dos ancestrais, que são exatamente o passado, se alguém estivesse tentando reerguer as instituições do passado ancestral, vocês acham que o Salúcio já está bravo? Não. Hã? Sim ou não? Acho que não. Claro que não.
as instituições ancestrais, é exatamente a tradição que o Salustio quer conservar, Marcelo. Porque ele é um conservador. Ele tenta conservar. O que o Salustio está bravo? Ele está bravo porque depois que Roma venceu o seu maior inimigo, que era Cartago, Roma começou uma fase expansionista. E como ela começou essa fase expansionista, avançando suas fronteiras para além das regiões peninsulares. Que península é essa? A Península Itálica. Roma, a República Romana, vai começar a caminhar para se tornar depois o que vocês conheceram como Império Romano. O Salustio não queria que virasse império nenhum, porque ele achava que isso geraria problemas, como já estava gerando, e depois crise, como efetivamente gerou. O Salustio queria que Roma continuasse do jeito que era. Ele é contra essa expansão. E o que marca o início da expansão romana é exatamente a vitória contra a civilização cartaginesa, de Cartago. Essa é uma questão difícil, mas deu para acompanhar o raciocínio? Sim, sim. Eu acho que se soubesse que tinha tido uma guerra, isso ficava mais claro, né, também. Porque daí não Se se soubesse o quê? que tinha tido uma guerra, né? A dica da guerra está aqui, ó. Até a destruição de Cartago. Roma, deixa eu contar uma coisa. Durante as guerras púnicas entre Roma e Cartago, Roma quase perdeu a guerra. Cartago invadiu a Península Itálica e quase derrotou Roma. Quase derrota Roma. Roma ficou por um fio. Só que Roma vence a guerra e, como resposta, a população de Cartago é uma população que é africana. Está numa ilha no Mediterrâneo e no norte da África. E Roma destrói essa civilização inteira e, no processo de destruição, começa a expandir suas colônias. E aí Roma vai colonizar toda a região do mar Mediterrâneo. Nesse esforço de expansão de guerra. É isso que aconteceu, né? Só para a gente contextualizar isso aí para vocês. Deixa eu... (68) a gente não fez. 68 é aquela questão, de novo, com cara de que vai ser impossível, que você já começa a ler ela querendo desistir. Calma, lê inteira, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma nessa questão, ela é só enganação. Vocês não estão prontos para isso, vai ser uma prova de enganação, vai ser uma prova que vai parecer uma prova muito sofisticada, e que no fundo vai ser uma prova mais simples do que parece. Ela vai ser, eu aposto com vocês que ela vai ser, em alguma medida, o contrário da prova da Unicamp, que o Marcelo fez semana passada. Quem puder dar uma olhada na prova da Unicamp, só dá uma olhada. A prova da Unicamp tinha uma característica. Ela parecia que as questões eram bastante simples, só que as conexões que ela cobrava que vocês fizessem, elas eram bastante sofisticadas, muito difíceis de serem feitas. Mais ou menos por aí, Marcelo? Mais ou menos por aí? O que vocês acharam? Ah, com certeza. Com certeza. A prova foi tudo assim. Tipo, parecia que era de boas, mas a gente ia fazer e não rolava, não tinha sentido nada. É isso aí. A prova do Enem vai ser o oposto. Vai parecer difícil e ela vai ser mais simples. Então, bora ler a 68 para vocês verem o que eu estou falando. Ó, a reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história social e cultural, oferecendo aos diferentes atores históricos uma importância diferenciada, distinta e individual. Bom, só essa frase já faz você querer desistir, certo? Olha quantas vezes apareceu o histórico numa frase. Tudo bem? É isso? Não é isso que acontece? Sim, sim. Sim, né? Mas vamos ler isso direito para a gente entender e ignorar o que é besteira.
a reabilitação da biografia histórica. Então, existia um jeito de escrever, um tipo de livro, que era a biografia histórica, escrever sobre a vida das pessoas. E isso, de repente, saiu de moda. Mas agora estava sendo reabilitado, está sendo reabilitado. Está voltando à moda fazer biografia histórica. É isso, só isso que ela disse nessa frase inteira. A reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história social e cultural, oferecendo os diferentes atores históricos uma importância dele diferenciada, distinta e individual. Só o que ela disse foi, olha, voltou à moda fazer biografia histórica. Mas não se tratava mais, agora ela vai continuar, mas não se tratava mais de fazer simplesmente a história dos grandes nomes em formato hagiográfico. Vamos devagar aqui. Antes, quando a gente fazia biografia histórica, era a biografia das pessoas muito famosas da história. Napoleão Bonaparte, Dom Pedro I. Agora não. Agora eu posso resolver fazer a biografia história do Alisson Vicente, da Alissa Israel. Beleza? É isso que ela está dizendo aqui. Tudo bem? Sim. E isso não é fazer uma hagiografia. O que é a hagiografia? A hagiografia era quando a gente fazia, antigamente, a biografia dos santos. Existia uma área que era a hagiografia. Era escrever a biografia do santo. Santo Antônio, São José, São Francisco de Assis. Quando eu escrevo a biografia de um santo, eu boto defeito na biografia? O que vocês acham? Posso pôr defeito na biografia do santo? Acho que não, né? Eles caíram com raiva. Santo não tem defeito. Mas antes, quando se escrevia a biografia dos grandes homens, dos grandes nomes da história, era igual, ninguém punha defeito. Ninguém dizia que o Napoleão tinha defeito, que o Dom Pedro II tinha defeito. Agora, a biografia, ela voltou para a moda, ela trata de pessoas mais comuns, e ela não tem esse caráter de não falar dos defeitos das pessoas. Pode falar. Pode falar. Beleza. Quase uma vida de santo. Tá falando aqui, ó, a geografia. Sem problemas, sem máculas. Mas de examinar os atores. Ou o ator, célebres ou não. Como testemunhas, como reflexos, como reveladores de uma época. Então, agora, a biografia não tem como objetivo apenas exaltar aquela pessoa. Ela tem como objetivo compreender uma época a partir da vida daquela pessoa. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Sim. Então, daqui a 200 anos, o historiador, ele está tentando entender o que foi ser jovem, o que foi ser adolescente, nos anos de 2020 e 2021, no meio da pandemia de Covid-19, afastados da escola, afastados dos colegas, trancafiados em casa, com medo dos parentes mais velhos morrerem. O que foi isso? Bom, vocês sabem o que foi isso, né? Vocês viveram, certo? Certo. Eu não sei, porque eu não sou mais um jovem, eu já sou um velho. Eu sei falar para vocês o que foi da perspectiva de um velho, não da perspectiva de um jovem. Como uma pessoa daqui a 200 anos poderia saber o que foi isso? Ele não tem como entrevistar todos os jovens da época. Esses jovens já morreram daqui a 200 anos, mas de repente ele encontra o notebook do Marcelo. E no notebook do Marcelo, ou no celular do Marcelo, tem os trabalhos que ele fez para a escola, tem algumas reflexões que ele escreveu no momento de solidão, tem as conversas do Marcelo com os amigos. Ele deve ter descrito um pouco essa sensação. Ele deve ter dito lá nas conversas dele, de vez em quando, que ele estava de saco cheio. Ele deve ter dito, de vez em quando, que ele estava apavorado. Ele deve ter refletido alguma coisa sobre, eu não sei se o Marcelo ainda tem avós, mas sobre os avós. Ele deve ter ficado bastante preocupado. Ele deve ter acompanhado o pessoal da família dele tendo que sair para trabalhar. E ele deve ter sentido medo. Ele deve ter escrito isso em algum lugar. Por aí, mais ou menos, o teu celular estaria, Marcelo?
Tá tudo no meu Twitter. No meu Twitter. Então, quando a pessoa construísse uma biografia do Marcelo Góes, não era para falar se o Marcelo Góes era legal ou não. É porque talvez, a partir do Marcelo Góes, fosse possível entender de forma mais ampla e mais geral o que a juventude, pelo menos brasileira, de São Paulo, da Baixada Santista, vivenciou nessa época. Porque algumas dessas descrições que eu falei sobre o que talvez tivesse na vida do Marcelo, provavelmente a Camille também viveu, não viveu, Camille? Sim, sim. Aqui, com a diferença de ter visto isso a partir do aspecto da Camille. Provavelmente a Alissa deve ter vivido algumas situações parecidas. Certo, Alissa? Certo. A Alissa deve ter ficado preocupada com alguém que ela conhece, gosta, que foi ter que trabalhar e atender o público. Certo, Alissa? Certo. A Alisson deve ter ficado vivido algumas dessas coisas que o Marcelo também acabou de indicar que vivenciou. É por aí, Alisson? Então, o que isso quer dizer? Que o método de avaliar historicamente a vida do Marcelo servia para compreender de forma mais geral a juventude daquela época. Vocês devem ter escrito que vocês não tinham o mínimo saco para minhas aulas. Vocês devem ter me xingado pra cacete quando eu botava aqueles trabalhos cheios de coisa. Vocês devem ter falado que vocês queriam aula ao vivo, presencial. No começo, vocês devem ter comemorado que não ia ter aula, que ia ficar só à distância. Deve ter tido uma série de coisas que aconteceu. Certo? É isso que eles estão dizendo. Agora, com a biografia histórica, era possível fazer essas coisas. Não é mais um livro de fofoca sobre a vida do Marcelo. É, agora, uma forma de compreender um grupo mais amplo. É isso. Deve ter batido umas bad brava, não bateu, Marcelo? Bateu muito. É isso aí. Aí eles vão para as alternativas. Eu quero que vocês consigam linkar aqui. Então eles estão falando sobre biografia de pessoas comuns. Podia ser a do Marcelo. Agora, também podia ter uma biografia sobre os professores dessa época. Pegava os meus relatos e eu diria coisas. Eu disse que tinha época que eu não aguentava mais, que eu não suportava olhar para o computador, que eu não sabia mais o que fazia. Eu falava e os moleques devem estar tudo dormindo e eu estou falando sozinho aqui. Claro. E isso vários professores passaram. Então a biografia falava sobre alguém mais amplo. Vocês perceberam que é assim exatamente que começou a prova, lá com o caso do Menóquio, que vocês não sabiam quem era? Lembra disso? O Menóquio é um cara da Itália, do século XVI, é um produtor de queijos, tá? Que acha os diários e acha a documentação sobre a vida dele, um historiador chamado Carlos Ginzburg, e ele escreve um livro chamado O Queijo e os Vermes, que conta a biografia do Menóquio, não para que a gente soubesse só sobre a vida do Menóquio, é porque o Menóquio era um cara muito simples, mas é um dos primeiros caras que começa, entre a população comum, ele começa a ter acesso a livros e começa a fazer reflexões sobre a reforma e a crítica ao catolicismo. E ele vai parar na Inquisição. E a história do Menóquio é a história de um monte de gente daquela época. Qual era a diferença do Menóquio para o Martinho Lutero? É que o Lutero era um intelectual, o Lutero era um teólogo. O Lutero fazia as reflexões de uma perspectiva muito mais ampla e profunda. Mas a interpretação do Lutero não era a interpretação que estava rolando com a galera. O Lutero era um cara diferente. O Menóquio não. O Menóquio era um cara comum. Por isso o livro é importante. Vejam, a prova está voltando para aquela primeira questão lá. Aí olhem as alternativas então e vejam que essa questão que parece dificílima é uma questão relativamente tranquila para vocês. Está aqui, ó. De acordo com o texto, novos estudos têm valorizado a história do indivíduo por se constituir como uma possibilidade de... Digam para mim aí qual é a correta. Vamos lá cortar as erradas. O que vocês acham da B? Acho que tá errado porque fala. Tá errado.
Não tem nada de cara da elite. Pode cortar. Beleza. O texto faz alguma referência a método? Método materialista, método humanista, método positivista, método... Fala sobre método? Não. Não. Corta. Corta a A também. Não tem nada a ver com o método positivista. Já cortou a A e a B. O que mais dá pra gente cortar? A C? A C. Não tem nada a ver com narrativas heróicas. Veja, quando eu descrevi o que provavelmente aconteceu com o Marcelo, eu não estava descrevendo o Marcelo como um herói. Aquele cara que, poxa, em nenhum momento ele teve medo, que em nenhum momento ele ficou chateado, e que sempre ele acreditou que as coisas aconteceriam, e ele continuou estudando com o maior empenho possível. Deve ter gente assim, heróica, que em algum momento, em nenhum momento, se deixou abater. Mas não era o caso, não era isso que eu estava preocupado no caso do Marcelo. E por que eu não estava preocupado? Porque o herói é o cara diferente. E quando você quer entender a sociedade, você precisa entender o comum. As pessoas são mais parecidas com os comuns do que com os heróis. Deve ter professores que todos os dias acordavam assim, super animados, inspirados, para poder fazer uma aula maravilhosa. Cara, de vez em quando eu acordava, eu me arrastava. É isso. Então não tem nada a ver com heroísmo. Levanta e o corpo fica, né? Hã? A calma levanta e o corpo fica, né? Você vai entender que é comum. Então não tem nada de herói. Agora, a resposta a gente faz biografia para interpretar as manifestações do divino? Não. Não. As biografias dos sujeitos comuns têm como finalidade garantir para a gente acesso ao cotidiano das comunidades. Era exatamente o que eu queria saber, o cotidiano. Que tipo de conversa, que tipo de reflexão, que tipo de sensação e sentimento passou pela cabeça de jovens que ficaram trancafiados durante a pandemia. Isso é o cotidiano. Não é a grande coisa se a Camille vai se tornar a maior cirurgiã do mundo, ou a advogada mais competente de todos os tempos. Não é nada disso. É assim, como uma pessoa comum viveu essa experiência. É isso. E por que isso é tão importante? Porque provavelmente isso se associa com a forma que a maioria das pessoas viveu. Isso nos dá muitas informações e nos permite aprender sobre essas comunidades mais amplas. Então, por exemplo, você quer fazer o que na faculdade, Camille? Você já sabe? Tradução. Tradução. Vai passar esse ano, hein? Já se prepara. Vai passar esse ano. Ô, Camille, você ainda tem os teus avós? Sim, todos. Sim, todos. Teve medo durante a pandemia? Sim, bastante. É isso é o cotidiano. É isso aí, né? Muito medo. Como as pessoas vivenciaram uma experiência doida que nem essa. Né? Como é que foi aquela maluquice de você chegar em casa e ser tipo um astronauta que você tinha que ficar lavando tudo? Tá passando, mas, não sei vocês viveram essa época? Tipo, você não passava, por um acaso você entrou sem querer com um sapato dentro de casa, tipo, virava uma guerra? Vocês viveram essa época na casa de vocês? Total. Então, isso é muito louco, não é? Aqui em casa virava uma guerra, e era eu que era o psico que ficava cobrando da galera. Então, é isso aí, isso é o cotidiano maluco, a gente quase enlouqueceu. Até enlouqueceu de verdade. Vamos fazer a última. Cadê? Essa aqui, ó. E essa de, afirmar a cartografia e a cultura dos nativos a gente fez. Essa do Aristóteles a gente fez. Era uma do... A 80 a gente não fez, mas não precisa. É uma da Revolução Francesa. Aqui.
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, Revolução Francesa. Aparece aí para vocês? Sim. Bom, essa daqui é fácil para entender qual é a armadilha. Ó. É simples, ó. Dá uma olhada. Falta 1, 2, 3, 4 questões para acabar. A prova está bem no final, estou na página 30, a prova tem 32 páginas, ó. Só que uma é de rascunho. Falta uma página só. Vai dando aquela vontade desesperada de acabar logo com isso, não vai? Exatamente. Vai, né? Só que aí o texto é grande. Essa aqui é fácil, isso aqui é contar com desespero. Tá contando com desespero. Você não vai conseguir resolver essa questão sem antes dar uma folheada na prova e falar assim, putz, ainda tem mais, ó, um texto, aí tem mais outro texto, aí tem mais outro texto, aí tem mais outro texto. Você vai fazer isso com certeza. Por quê? Porque você vai ficar desesperado com o tempo. É por isso que eles colocaram essa questão aí. Certo? Você vai dar uma olhada para ver quantos textos faltam? O que você acha? Sim, me desespero. Vai bater aquele desespero quando vocês verem que tem esse texto grande e mais ainda 4 ou 5 para ler? Tudo no final da prova? Sim, bastante cansaço. Sacou qual é a ideia? A ideia aqui é judiar mesmo de vocês. Entendam isso na prova. Porque se vocês estiverem prontos para isso, vocês não vão ficar surpresos quando vocês pegarem isso no final. Todo mundo vai ficar abatido quando encontrar isso e vocês vão falar assim, pô, já estava esperando, cara. É isso mesmo. Vai vir essa paulada agora. Beleza? Então, bora ler. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, aí você já grifa lá, tá certo? 1789, Revolução Francesa. Já grifa aí. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e da felicidade geral. Disponível, blá, 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 blá. Então, eles fizeram uma declaração indicando quais são os direitos naturais, inalienáveis dos homens. O que é isso, direito natural? O que vocês acham? Acho que é o que veio... é o que é inerente, né? O que já estava ali. Direito já estava ali, mais ou menos. Vamos pensar melhor. O que é direito natural? Direito natural vem da onde? Natureza. É algo que vem desde o nascimento. Bom, mas vamos melhorar mais ainda isso. Vou repetir. Direito natural vem de onde? Vem de onde? Natureza. Da natureza. A natureza, ela, de um modo geral, ela é a representação de quem? Ou do quê? Do divino? Divino, exatamente. A natureza é a representação, em geral, para a maioria das pessoas, do divino. Se a natureza é a representação do divino, os direitos naturais, eles são naturais para todos os homens. Tudo bem? Não importa se é francês, não importa se é inglês, não importa se é brasileiro, não importa se é sueco, todos os homens têm o direito natural, que eles estão dizendo aqui. Vocês concordam comigo? Sim. Porque provavelmente Deus, que é a representação da natureza, a natureza é a criação divina, Deus não deve ter falado assim, peraí, aqui é a França, vamos mudar esses direitos aqui. Aqui é a Inglaterra, vamos mudar esses aqui.
aqui é o Brasil, tira esse daqui e vamos dar esses aqui. Não deve ter sido assim que a coisa foi feita, certo? Certo. Beleza? Essa declaração se chama, inclusive, Declaração Universal. Ah, legal. Então, eles estão falando sobre direitos naturais. Eles também disseram qual é o maior defeito de uma sociedade. O maior defeito de uma sociedade, eles disseram lá, ó, é a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos naturais. Quando um povo desconhece por ignorância seus direitos, quando um povo esquece os seus direitos, ou quando um povo ou uma sociedade despreza os direitos naturais, este é o maior problema. Por exemplo, da corrupção. É isso que está dito aqui. E no final ele diz assim, ó, esses direitos têm como objetivo garantir duas coisas. O cumprimento da Constituição, que era uma carta de leis que o rei, o soberano, deveria se submeter, e a felicidade geral. Essa é uma novidade. Estão inventando que as sociedades, o povo francês, estava com o objetivo de garantir a felicidade. Beleza, então. Deu para entender o texto, gente? Deu sim. Então, beleza. Esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social, ao estabelecer qual é a profunda mudança social que ele está estabelecendo. Cortem as erradas, por favor. A B, supressão do poder constituinte. Essa está erradíssima, né? Porque ele está afirmando o poder da Constituinte. Certo? Vocês concordam comigo e com o Marcelo? Sim. Beleza, então. O que mais a gente pode cortar? A D. Então vamos devagar. A D. Paridade. A D? Quem falou D? Isso, a D. D? Vamos pensar na D, então. Paridade de tratamento jurídico. O que isso quer dizer? Que perante a lei vão ser todos iguais. Vamos pegar a maior de todas as leis para esses caras. Qual é a maior de todas as leis para esses caras? Da propriedade ou da liberdade, não sei. Não, vocês estão bem longe da resposta certa por enquanto. Tá frio? A de, tipo, lei de punição, alguma coisa assim? Meio de produção? Não. Vocês Não, estão lei bem de longe. punição. Lei de punição? Não. Não é não. Qual é a lei mais importante para os humanos na época da Revolução Francesa, século XVIII? Liberdade, não? Liberdade? Não. Tinha escravidão no Brasil, por exemplo. Tem uma lei que é maior que essa. Lei do trabalho? Lei do trabalho? Não. Qual é a maior lei de todas? Para esses caras. O poder divino? Exatamente, as leis divinas. Foi isso que você falou, Alice? Foi, eu falei o poder divino. Poder divino. Essa é a grande lei. É a lei de Deus. Né? Para eles, essa é a grande lei. Então vamos pegar o que o Alisson falou. Todos são julgados iguais perante a lei de Deus. Os revolucionários acreditavam nisso? Eles estavam defendendo a paridade de todos serem iguais perante a lei divina, quando eles disseram, por exemplo, que existe o direito natural? Acho que sim. Sim, eles disseram exatamente isso. Porque antes não era, né, Camille? Antes o rei tinha um lugar diante de Deus e o servo era julgado de uma forma diferente. O padre, ele tinha uma posição diante das leis divinas e a mulher camponesa, ela era julgada de outra forma, mais severa. Quando eu crio a noção de direito natural, eu embaralhei tudo. Eu falei, olha, todo mundo é igual perante a lei do direito natural. O rei, o padre, o servo, o cavaleiro, o brasileiro, o japonês, o francês. Por isso que é universal. Tranquilo aqui?
Sim. Tá claro para vocês também que durante, por exemplo, a monarquia absolutista, a noção que eles tinham sobre as leis divinas, elas não eram iguais, elas eram diferentes, que pra gente agora era muito normal pensar que ela é igual, né? Mas antes não era, tá claro isso? Aliás, deixa eu perguntar uma coisa antes. Para vocês, por exemplo, nas concepções religiosas de vocês, é tranquilo pensar que todo mundo é julgado igual, segundo lá os preceitos divinos? Ou não? Ou tipo, o presidente é melhor, é mais poderoso, para ele mais branda a lei? Como é que é para vocês? É todo mundo igual? Acho que não, né? O clero deve ser mais importante que o rei. E aí? Uma polêmica, hein? Para nós, hoje em dia, Marcelo, no fundo, de um modo geral, o clero, por exemplo, receberia um tratamento mais rigoroso ainda da lei divina. Teoricamente, eu estou pensando. Certo? É permitido, vamos pensar assim. Teoricamente, seria permitido para o Marcelo e para o Leandro, que são pessoas comuns, cometerem alguns erros que um padre ou um bispo ou um papa jamais poderiam cometer, do ponto de vista estritamente religioso. Concorda comigo? Sim ou não? Vocês estão por aí? Eu acho que Estou pensando do ponto de vista... A pergunta mesmo, repete. Ó, hoje em dia, quando a gente olha para como a religião se organiza, hoje em dia, em tese, estou pensando do ponto de vista ideal, tá bom, Camille? Ideal. Agora é filosofia. Vamos imaginar que exista alguma coisa divina e um dia a gente esteja diante do juízo final. Tá bom? Tudo bem? Vamos imaginar isso? Beleza? Em tese, nesse dia, provavelmente algumas coisas que o Marcelo e o Leandro poderão ter cometido alguns erros e ainda assim serem perdoados, mas padres, bispos e papas talvez não. Por quê? Porque o Marcelo e o Leandro não são caras profissionais da religião, não são caras com o objetivo de levar a fé para as pessoas, nada disso, eles são só pessoas comuns. Então eu posso ser, por exemplo, invejoso, posso ter, por exemplo, orgulho, Marcelo pode ser vaidoso, ou ter ira, e ainda assim não sermos tão ruins assim. Você concorda? Sim, sim. Ah, tá. Hoje em dia, sim. Hoje em dia. Naquela época era o contrário. Naquela época o rei já nascia destinado ao céu. Porque o rei, ele era escolhido por Deus para ser rei. Era assim que eles acreditavam. Ele já era sagrado. O faraó é sagrado. O papa é sagrado, ele é infalível. Né? Já a Alissa e o Alisson não. A Alissa podia estar passando fome e ela roubar um pedaço de pão para alimentar o seu pai e sua mãe que estavam doentes em casa. E isso era errado. Percebe? O que os revolucionários da Revolução Francesa fazem? Todo mundo é igual perante a lei. Perante qual lei? Todas as leis. Todas as leis. Um assassinato é punido com 30 anos para todo mundo. Se perante as leis divinas, a gente vai entender tudo de forma igualitária. O nome disso se chama paridade de tratamento jurídico. Tudo bem aqui? Vocês me entenderam? Entendi. Bom, o que acontece aqui? Especificamente para a Camille aqui. Camille, às vezes acontece, não tem problema nenhum da gente achar que a errada é exatamente a resposta certa. Por quê? Porque como ela está certa e como você conhece bastante coisa sobre a Revolução Francesa, ela naturalmente te chama a atenção. Ela chama a tua atenção. Então você é meio que guiado para aquilo lá. Não tem problema nenhum. Como é que a gente faz para a gente não cair numa armadilha como essa? Vamos olhar para as outras. E aí é o trabalho, ó. Eu já estou dizendo, a D é a certa. Mas a gente podia fazer o que a Camille propôs, ó. Corta a D,
Já cortei a B e olho para as próximas. Vamos olhar para as próximas. Manutenção das terras comunais. Então, os direitos naturais dos homens era o direito de manutenção das terras comunais. Podia ser essa? O que vocês acham? Abolição dos partidos políticos. Existia partido político na Revolução Francesa? Ainda não, né? Ainda não. Depois é que vai ter jacobinos, girondinos, conservadores, liberais. Não tem. Então não tem como abolir. Corta aí. Não sei sobre as terras comunais. Deixa ela quieta lá. Vamos olhar para C. Falência da sociedade burguesa. A sociedade burguesa faliu? Não. A sociedade burguesa está aí até hoje. Muito bem, inclusive. A sociedade burguesa foi ela que tomou o poder durante a Revolução Francesa. Então cortou a C. Ficamos entre a A e a D. Beleza, agora é chutar. Eles fizeram a manutenção das terras comunais, ou eles estão falando de o que é terra comunal? Eram terras que os camponeses podiam utilizar, tá certo? Coletivamente. Será que eles estavam dizendo que isso é um hábito que existia na França, por exemplo, mas não existia em outros países? Será que é isso que eles estão garantindo como direito natural? Todas as pessoas têm direito a uma terra comunal onde todo mundo planta? Ou será que é a perspectiva de ser visto como igual diante da lei? Pensem em vocês. Quer ver uma coisa? Diz pra mim, Alissa, o que te incomoda mais. Tu faz uma prova comigo, beleza? Eu te entrego a prova nota 2. Tá feliz com a nota? Não. Não. Beleza. Aí, você pega e pede para ver a prova da Camille. E a Camille fala, nossa, eu tirei nota 4. A nota da Camille foi boa? Não. Não. Então, calma. Agora eu vou dar o exemplo, hein? Alissa, aí na hora que você estava corrigindo, na primeira alternativa, você notou que eu esqueci de corrigir uma resposta sua. Teve um erro meu. Tudo bem? Você se levanta, vai lá e pede para eu conferir a questão. Eu confiro a questão e falo, verdade, Alissa, você tirou 4. Não é 2, não. Eu me equivoquei. Existe alguma chance de você me perdoar e ficar sem bronca de mim? Sim. Só foi um equívoco, certo? Sim. Você, então, considerou que um equívoco meu é perdoável. Beleza. Agora, pega a segunda opção. Você olha a prova da Camille e percebe que a Camille escreveu exatamente as mesmas coisas que você. As mesmas. Com as mesmas palavras, inclusive. Só que para a Camille eu dei 4. 4 é uma nota ruim. Mas para você eu dei 2. Você fica mais brava na primeira ou na segunda opção? Quando eu errei ou quando eu fiz usei esse critério de correção? O que te faz ficar mais bravo? Na segunda. Por quê? Porque foi uma desigualdade. Tipo, tecnicamente a gente é igual. Então, tecnicamente vocês são iguais. Exatamente. Aí, tipo, se eu coloquei a mesma coisa que ela, tinha que ser a mesma nota, né? Existe alguma chance, nesse caso, de você não ficar meio brava comigo? Não. Não, porque você considera que houve uma desigualdade perante a lei. Isso é considerado por vocês como injusto. Não é isso? Isso. É isso. É injusto. Essa é a grande questão. Quer ver como não muda nada? Eu dei um exemplo com notas baixas, mas eu podia fazer o seguinte. Alissa, a Camille tirou 10 e você tirou 9,5. A tua bronca diminuiu? Diminuiu. Na mesma situação. As perguntas foram as mesmas, as respostas foram as mesmas. Camille, 10. Você, 9,5. A tua bronca diminuiu? Assim, diminuiu porque a nota é alta, mas ainda errada. Mas a tua bronca comigo não diminuiu. Diminuiu?
Não. Você está avaliando que eu estou favorecendo a Camille, não é isso? Isso. Porque então eu tô desrespeitando um princípio natural da nossa sociedade contemporânea, que foi fundada pela Revolução Francesa, que é a ideia de que todos sejam tratados iguais perante a lei. Eu pego você e a Camille colando. Eu dou 0 para os dois. Você fica brava, fica chateada, fica triste, fica revoltada, certo? Certo. Mas aí eu pego vocês duas colando e falo assim, Camille, 6, Alissa, 0. Porque a Alissa que estava colando na Camille. Porque eu vi primeiro a Alissa colando e não vi primeiro a Camille. E agora, que nível tua raiva aumentou? Nível 100%. Viu? É por isso. É isso que os revolucionários franceses estavam lidando. Com uma sociedade que começava pela primeira vez a pensar em todos com igualdade ou paridade no tratamento jurídico, na lei. Essa era a questão. Esse é um sentimento completamente presente na nossa sociedade. É intolerável pensar nesses exemplos que eu acabei de dar. Mas, na Idade Moderna, durante o absolutismo, isso era comum. O mesmo crime, Alissa, o mesmo crime, quando era cometido por um camponês, era punido com a forca. Quando era cometido por um nobre, era punido, muitas vezes, com um sermão. Olha, você não pode mais fazer isso, tá bom? O mesmo crime. Por exemplo, sonegação de impostos. Às vezes nem era crime. Quando um nobre cometia uma ação, não era crime. E quando um servo ou um escravo cometia a ação, era crime. A desigualdade, ela estava na base da sociedade. Qual era a base? Nobreza, clero, terceiro estado. Não era a mesma lei para todos os estados. A Revolução Francesa tenta, em tese, fazer isso funcionar. Vocês entendem qual é a dinâmica aqui? Sim. E vocês entendem como isso ficou profundamente arraigado, presente na nossa sociedade? Tem a ver com a forma como todos nós aqui nos relacionamos? Verdade. E por último, para a gente encerrar nossa conversa de hoje, vocês entenderam que tem uma armadilha nesse texto? Era todo mundo, mas não era todo mundo? Vocês entenderam que era todo mundo, mas não era todo mundo? Sim. Quem era o todo mundo que não fazia parte disso aqui? Os representantes do povo. Não, não. Leiam bem. Leiam o título do negócio. Tá com H maiúsculo, inclusive. As mulheres estão fora dessa história. Na Revolução Francesa, todo mundo é igual. Homem. Eles usam, às vezes, a palavra homem como se fosse ser humano, mas as mulheres francesas, por exemplo, vão ser proibidas de votar. As mulheres não acessam os mesmos direitos. Por exemplo, nas colônias francesas, como no Haiti, continuou tendo escravidão. E aqui a gente tem as contradições também. É todo mundo, mas não é todo mundo assim, né? E isso acontece até hoje. Todo mundo é igual perante a lei hoje? Não. Não. Supostamente sim. A depender do seu tom de pele, a depender de se você é um homem ou uma mulher, a depender da tua orientação sexual, a depender de se você está com uma roupa de grife ou se você é uma pessoa mais pobre, a depender do carro que você está usando ou se você está de ônibus. Aí a interpretação da lei vai ser um pouco diferente, vocês concordam? Sim. Então, é isso aí. A gente persegue a igualdade jurídica, mas ainda não atingiu. Tranquilidade aqui, pessoal? Sim. Beleza, vocês viram, as questões elas são cabeludas, mas na hora de resolver, elas não são tão difíceis assim. Isso faz o quê? Faz com que provavelmente Alisson, Marcelo, Alissa e Camille precisem começar a pensar no como vocês vão fazer para ir estudar na faculdade no ano que vem. Vocês vão passar na prova, né? Vocês têm um problema aí para resolver. Tá certo?
Certo. Então, aquele abraço para vocês, um bom fim de semana, aproveitem o feriado, descansem. Vejam aí o que vocês precisam dar conta para poder se preparar para a semana que vem na prova, e eu estou na torcida por vocês. Obrigada, professor. Valeu, Obrigado, professor. eu. Professor, Obrigado pela Abraço, ajuda. tchau, tchau. Tchau. Tchau.